Oi, pessoal! Tudo bom? Bom dia para vocês, pessoal. Vamos continuar com a nossa citologia? Na aula passada a gente teve problemas, né, cara? Perdemos praticamente uma aula, cara. Tava tudo em ciminha. Agora a gente atrasou um pouquinho, né? Que eu tinha corrido alguns assuntos, né, para poder sobrar mais tempo para outros assuntos. Mas não tem problema não. Vamos continuar. Vocês assistiram a live que eu fiz? Vocês viram a live que eu fiz? É uma live que eu fiz para arrecadar dinheiro para o tratamento de crianças com câncer. E nessa live eu aproveitei e fiz uma homenagem ao nosso querido professor César. Quem não assistiu essa live está gravada no YouTube, depois se quiser olhar para poder ver, tá bom? Vamos continuar com o nosso assunto, citologia. Como é que nós dividimos a nossa citologia? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Membrana plasmática, fechamos. Citoplasma, fechamos. E agora estamos aonde? Em núcleo, não é isso? Começamos a falar sobre o núcleo. E chegamos aonde? Nos cromossomos, né? Os tipos de cromossomos. Falamos em cromossomos gigantes e nós vamos falar sobre cromossomos homólogos, não é isso? Vamos continuar? Cromossomos homólogos. Bora ver. Bora ver. Bem. Uai, faltando giz branco. Vamos dar uma olhadinha aqui? Nós estávamos aonde, pessoal? Nós estávamos falando sobre o quê? Sobre o quê? Nós estávamos falando sobre os cromossomos. Cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos. Bom, né? Você se lembra que eu falei na aula passada que nós temos a cromatina, que quando a célula entra em divisão, essa cromatina se espiraliza e dá origem aos cromossomos. Então o cromossomo nada mais é do que uma cromatina espiralizada, não é isso? Quando no caso de uma célula humana, quando toda a cromatina se espiraliza, nós vamos ter o quê? 46 cromossomos. Tudo bem? E eu falei o quê? Na aula passada? Que cada cromossomo é constituído por uma molécula de DNA inteira, não é isso? Se eu tenho 46 cromossomos, então eu tenho 46 moléculas de DNA inteira. Ok? Bom, o que são esses cromossomos homólogos, pessoal? Os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que possuem a mesma forma, eles possuem a mesma o quê? Forma, tamanho, e sequência, e a sequência gênica. Olha só, pessoal. Por exemplo, esse cromossomo aqui, vou pegar aqui o negocinho. Poxa vida, como perdemos uma aula, eu vou ter que resumir mais do que eu queria, né? Senão a gente não fecha. Então, olha aqui, ó. Esse cromossomo aqui, ele é homólogo desse outro cromossomo aqui, ó. Então eles têm o quê? O mesmo tamanho, né? O mesmo formato e uma mesma sequência, o quê? Gênica. Por exemplo, se aqui eu tenho um gene que está falando sobre uma determinada informação, aqui do ladinho eu vou ter o quê? Um gene que está falando sobre o mesmo assunto. Se esse gene está falando sobre a cor dos olhos, esse outro gene também vai estar falando sobre a cor dos olhos. Tá certo? Se esse gene aqui está falando do tipo de cabelo que você tem, do outro lado você vai ter um gene
que vai estar falando o quê? Sobre o tipo de cabelo que você tem, ou seja, a mesma sequência gênica, tudo bem? Os mesmos assuntos. Tá? Então, os cromossomos homólogos possuem o quê? O mesmo formato, o mesmo tamanho e a mesma sequência gênica, tudo bem? Um cromossomo é de origem o quê, pessoal? Materna. O outro cromossomo é de origem o quê? Paterna. E aí eles se encontraram aqui. Isso são os cromossomos homólogos, tá bom? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Olha só. Outra coisa importante para falar aqui para vocês. Autossomos e cromossomos. Autossomos e cromossomos sexuais. Também chamado de quê? Gonossomos, também chamado de quê? Heterossomos. Como é que é isso aqui, pessoal? E os cromossomos sexuais. Como é que é isso? Vamos pegar aqui a espécie humana. Como exemplo. A espécie humana. Tá? Vamos pegar aqui a espécie humana. A espécie humana tem quantos cromossomos, pessoal? A espécie humana, ela tem 46 cromossomos. Deixa eu falar para vocês. A espécie humana tem 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, olha só, vamos pegar aqui o sexo masculino. Desses 46 cromossomos, 44 são autossomos. São autossomos. E apenas 2, né, para inteirar o 46, apenas 2 são os cromossomos sexuais, que no caso do sexo masculino é o cromossomo X e o cromossomo o quê? Y. Tá certo? Esse aqui é o que nós chamamos de cromossomos sexuais. Ou gonossomos, ou heterossomos. Esses aqui são os cromossomos sexuais. Tudo bem? O homem tem 2 tipos de cromossomos sexuais. Tá vendo aqui? Um X e o outro o quê? Y. Na mulher, na fêmea da espécie, o que que tem? A mulher tem 44 autossomos, 44 autossomos, mais o quê? Os 2 cromossomos sexuais, que no caso da mulher, os cromossomos sexuais dela são o quê? X. Então, a mulher só tem um tipo de cromossomo sexual, o homem tem 2. 2 tipos. A mulher só tem um tipo. A mulher tem 2 também cromossomos sexuais, mas apenas um tipo. Tudo bem? Cromossomos sexuais. Sabe o que significa isso, pessoal? Que na hora que vai formar o gameta, o homem pode formar 2 tipos de gameta. Um gameta X ou um gameta Y. A mulher só forma um tipo de gameta. Qual gameta? O gameta X. Por isso que o homem, ele é considerado o sexo heterogamético. O homem é o sexo heterogamético. Heterogamético. A mulher, como só produz um tipo de gameta, ou seja, gameta X, ela é chamada de sexo
é chamado de sexo homogamético. Homogamético. Tudo bem? Homogamético. Olha aí, mulherada, deixa eu deixar vocês felizes. Estudos recentes demonstram que a inteligência do ser humano está muito relacionado com um cromossomo X, um cromossomo feminino, tá bom? Nesses autossomos, pessoal, nestes autossomos aqui, nós temos características comuns entre homens e mulheres. Tudo bem? Então, é importante você saber, né, que nos autossomos, né, né, que tipo de informação que tem nesses autossomos? Características comuns, informações incomuns entre homens e mulheres. Por isso, quando a gente estuda genética, as características autossômicas são aquelas características que aparecem igualmente em homens e mulheres, tá? Nos autossomos, nós temos as características comuns. Entre quem, pessoal? Homens e mulheres. Ou seja, a informação que tem em um é a mesma informação que tem no outro, né? Isso não diferencia homens e mulheres. Tá ok? Então, toda doença ou toda característica autossômica são características que se manifestam igualmente, com o mesmo potencial entre homens e mulheres. Tá ok? Autossômica. Agora, já os cromossomos sexuais, né? Já é o que diferencia homens e mulheres, já são características do sexo, não é isso, pessoal? Já são características, né, específicas do sexo. Ou seja, essas características não vão se manifestar igualmente em homens e mulheres, tá bom? Então, por isso, quando falar característica autossômica, você sabe que se manifesta igualmente em homens e mulheres. Características do sexo não se manifestam igualmente entre homens e mulheres, tá bom? Deixa eu falar outras coisinhas importantes aqui para você, pessoal. Né? A mulher tem 2x, não é isso? E o homem só tem 1x. Bom, então tá uma coisa assim meio desequilibrada, né? A mulher tem muito mais do que o homem. Então, para poder compensar, chama-se regra da compensação, um dos cromossomos X da mulher se mantém espiralizada. Se manter espiralizado, fica o quê? Fica inativo. Um dos cromossomos X da mulher se mantém inativo. Então, ela tem 2x, mas um é ativo e o outro é inativo. Isso para quê? Para poder compensar a dose. Chama-se regra da compensação da dose. Chama-se hipótese de Lyon. Tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Então, deixa eu passar essa informação, tá? Olha aqui, ó. Olha só, importante. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Importante. O que eu vou falar. O que é importante? Né? Que um dos cromossomos X um dos cromossomos X da mulher se mantém
espiralizado. Se mantém espiralizado, mesmo na intérfase. Mesmo que na intérfase. Porque você se lembra que a espiralização da cromatina originando o cromossomo só acontece na divisão celular. Lembra disso? Quando a célula não está se dividindo, você tem cromatina. Lembra disso? O momento que a célula não está se dividindo chama-se de intérfase. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas mesmo na intérfase, um dos cromossomos da mulher se mantém espiralizado, portanto, inativo. Então, um dos cromossomos X da mulher se mantém espiralizado mesmo na intérfase. Mesmo na intérfase. Portanto, inativo. Portanto, o quê? Inativo. Nós chamamos isso na genética, pessoal, regra da compensação. Regra da compensação. Deixa eu colocar isso aqui. Isso aqui é importante. Eu chamo isso aqui de quê? Como é que é chamado isso? É chamado de regra da compensação. Compensação ou hipótese de Lyon. Hipótese de quem? Lyon. Lyon é uma cientista chamada Mary Lyon. Hipótese de Lyon, que ela diz o seguinte: como a mulher tem 2 cromossomos, um dos cromossomos é inativo, ficando apenas um. Como a mulher tem 2 cromossomos X, um dos cromossomos X é inativo, ficando apenas um ativo, né? Que vai funcionar junto com o do homem, né? Que o homem também só tem né? O homem só tem um cromossomo X, para poder compensar o fato do homem só ter um cromossomo X, entendeu? A mulher tem 2, mas um não funciona, então fica 1 a 1. Regra da compensação, né? A hipótese de quê? A hipótese de Lyon. Tudo bem? Outra coisa. E esse cromossomo X inativo, pessoal, ele é visível ao microscópio, porque como ele se mantém espiralizado, quando você coloca o corante, ele se destaca. Esse cromossomo inativo X, quando você coloca o corante, ele fica muito em destaque. Você vê aquela mancha que nós chamamos de corpúsculo de Barr, ou cromatina sexual. Olha só. Deixa eu falar isso aqui. Ó. Isso aqui é importante, né? Esse cromossomo X, né? É inativo da mulher, ele é denominado corpúsculo de Barr. Ele é denominado de quê? Corpúsculo de Barr, né? Ou também conhecido como o quê? Cromatina sexual. Cromatina sexual.
Quando você está analisando o núcleo de uma célula e você coloca corante, porque você tem que colocar corante para poder conseguir enxergar no microscópio, essa estrutura salta aos olhos, ela se destaca. Por quê? Porque o restante, a cromatina está toda desespiralizada, não é isso? Porém, tem uma parte dela que se mantém espiralizada, portanto, ela se cora mais. E é visível essa cromatina sexual, esse corpúsculo de Barr. Então, olha só. Então, como estamos em interface, ainda temos o quê? A carioteca. Ainda temos o quê? Ainda temos a carioteca. E aqui temos o núcleo. Tá? E quando você joga o corante, então você tem a cromatina que cora pouquinho, mas você tem uma estrutura que se destaca. Uma estrutura que se destaca, você cora aqui, tem uma estrutura que se destaca, que é a cromatina sexual. Cromatina o quê? Cromatina sexual, tá certo? A mulher normal só possui uma cromatina sexual, né? A mulher normal, uma mulher normal, ela possui o quê? Ela possui uma cromatina. A mulher normal possui o quê? Uma cromatina sexual. O homem tem cromatina sexual? Claro que não. O homem só tem um X. Se ele se manter espiralizado, não funciona. Aí fica sem um cromossomo X. O homem fica com um cromossomo a menos, sem funcionar. Estão entendendo? Olha só, pessoal. Agora, por que a mulher normal? Você não tem, por exemplo, alterações numéricas do número de cromossomo? Existe uma alteração numérica, que a mulher tem 44 autossomos e 3 cromossomos X, a superfêmea, chamada síndrome da superfêmea. 3 cromossomos X. Neste caso, a mulher que tem 3 cromossomos X, não é a regra da compensação, o homem que só tem um, então 2 cromossomos X dela se mantém espiralizado. Qual é a consequência? A mulher vai ter 2 cromatinas sexual. Entendeu, não? Olha aqui, ó. Olha aqui. O corpúsculo de Barr, que é a cromatina sexual, não tem erro. O corpúsculo sexual, ela é igual ao quê? Ao número de X menos 1. Quantos cromossomos X o homem tem, normal? 1. 1 menos 1, 0. O homem não tem. Quantos cromossomos X a mulher tem? 2. 2 menos 1, uma cromatina sexual. Vocês entenderam isso? A superfêmea não tem 3x? 3x menos 1, 2 corpúsculos de Barr. Existe possibilidade de um homem ter corpúsculo de Barr? Normal, não. Na síndrome de Klinefelter, o homem não tem 2x? Não é? X, X, Y. É ou não é? Como esse homem tem 2x, um desses X vai se manter espiralizado. Esse homem provavelmente vai ter cromatina sexual, mas ele é sindrômico, ele não é normal. Tá ok? Vocês entenderam isso aqui? Ficou bem claro? Beleza. Vamos para frente, né? E por que um dos cromossomos X se mantém espiralizado, pessoal? Porque, regra da compensação, para ficar um X da mulher com um X do homem. Chama-se regra da compensação ou hipótese de Lyon. Tá ok? Vamos para frente? Bom, então você já sabe que os cromossomos nada mais é do que a cromatina espiralizada, não é isso? Não é a cromatina espiralizada? Qual é a relação, pessoal, entre gene, DNA, cromatina, cromossomo? Relacione gene com DNA, cromatina e cromossomo. Faça na sua cabeça aí. Qual a relação entre o quê? Gene, DNA, cromatina, cromossomo. Vai pensando. Né? Porque às vezes o exercício de genética,
A questão está falando de cromatina, depois está falando de cromossomo, e às vezes fala de gene, às vezes fala de cromátides, não é verdade? Qual é a relação disso? Vai pensando aí, para você me contar. Oh, que coisa horrível. Vai pensando aí, para você me contar. Bom, qual é a relação, pessoal? Cromatina. Relação cromatina, DNA, gene, cromossomo. Vamos lá? O gene é o quê, pessoal? Gene é um pedaço do DNA que é capaz de codificar um polipeptídeo, ou seja, uma sequência de aminoácidos, não é isso? Cromatina, ou DNA, é o principal componente da cromatina. DNA é o principal constituinte da cromatina. Cromatina é formada por DNA. E cromossomo é essa cromatina espiralizada. Então, estamos falando, quando eu falo de DNA, cromatina e cromossomo, eu estou falando basicamente da mesma coisa. Notou isso? Cromatina é formada por DNA, não é verdade? Principal componente. E essa cromatina, na divisão celular, sofre espiralização e origina o cromossomo. Não é isso? O cromossomo tem braços, tem ou não tem? E nos braços tem o quê? O gene. Os braços fica lá, o gene fica lá nos braços do cromossomo. E o que é gene? É um pedacinho de DNA onde tem informações para se formar um polipeptídeo. Ou seja, uma sequência de aminoácidos. Uma molécula formada por uma sequência de aminoácidos. Tá bom? Vem cá agora, pessoal. Você já deve ter ouvido falar em que célula ou núcleo. Célula ou núcleo haploide. Célula ou núcleo haploide. Célula ou núcleo diploide. Diploide. Bom, núcleo haploide, núcleo diploide. O que é um núcleo? O que é, gente, um núcleo haploide? O núcleo haploide é aquele núcleo, pessoal, que tem N cromossomo. É aquele núcleo que tem o quê? N cromossomos. Núcleo haploide, ou seja, estou falando do núcleo N. É aquele núcleo que não possui o quê? Pares de homólogos. Ele não possui o quê? Os pares de homólogos. Pessoal, o que são pares? O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que têm o mesmo tamanho, o mesmo formato e a mesma sequência gênica. Lá, você não tem pares de homólogos. Olha aqui, ó. Aqui, você tem um núcleo aqui, ó. N igual a quanto? Igual a 3. Um cromossomo, 2 cromossomos, 3 cromossomos. N igual a 3. Cadê o homólogo desse? Não existe. Cadê o homólogo desse? Não existe. Cadê o homólogo desse? Não existe. Tudo bem? Agora, vamos ver aqui. Olha aqui, pessoal. Núcleo diploide, ou seja, é o núcleo 2N. O que significa? Que aqui nós temos o quê? Pares de homólogo. Esse núcleo, essa célula, possui o quê? Pares de cromossomos
homólogos. Repetindo, o que são cromossomos homólogos? São cromossomos que têm o mesmo formato, né? Mesmo tamanho, mesmo formato e a mesma sequência gênica. Olha aqui esse cromossomo aqui, ó. Olha o homólogo dele aqui. Olha esse aqui, olha o homólogo dele. Olha esse aqui, é o homólogo dele aqui. Portanto, esse aqui é uma célula, é um núcleo, o quê? 2N igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 3 pares de cromossomos aqui, não é isso? N igual a 6. Ficou claro, pessoal? Vocês entenderam o que é núcleo haploide, o que é núcleo diploide? Bom, continuando. Vamos ver agora, então, o que é uma intérfase. Bora ver o que é a nossa intérfase, né? O que é intérfase, pessoal? É o período em que a célula não está se dividindo. É o período em que a célula não está se dividindo. É o período que a célula não está se dividindo. Gente, a célula não está em divisão, porém, o metabolismo é elevado. Por quê? Porque a célula se prepara. Então, olha só, nesse momento aqui, o metabolismo é o quê? Elevado. Por que o metabolismo é elevado? Porque a célula está se preparando. Vem cá. Em intérfase, o que nós temos na verdade? Cromatina ou cromossomo? Eu sei que são a mesma coisa, mas os estados são diferentes. Na interna nós temos a cromatina, exceção do corposo de Barr, não é isso? No caso das mulheres. Nós temos cromatina. E a cromatina não está desespiralizada, o DNA? E quando a cromatina está desespiralizada, lembra? A eucromatina, heterocromatina, quando está desespiralizada, essa não é a fase onde ele está ativo, onde ele é funcional. Então, como está desespiralizado, o núcleo, a célula está funcionando em velocidade máxima. Quando a célula entra em divisão, a cromatina não espiraliza e não origina cromossomo? Sim ou não? Cromatina espiralizada, pessoal, ela deixa de funcionar. Está entendendo? Por isso o metabolismo na divisão celular é baixo. Porque a cromatina está espiralizando tudo. Está entendendo? Já na intérfase, que está desespiralizada, o metabolismo é altíssimo. Ok? Então, o metabolismo é o quê? Elevado. E do ciclo celular, o período mais longo é justamente essa intérfase. O metabolismo é elevado, porque nós temos o que? A preparação. Preparação para quê? Para divisão celular. Aqui a célula está se preparando para dividir. E ela se prepara como, pessoal? Em subfases, que nós chamamos de quê? G1, S, G2. Existem alguns autores que gostam de colocar o Z0. G0. O que é o G0? Não está acontecendo nada, a célula está parada. Tem células que quase que não ficam no G0. Já vai para o G1, depois começa G1, e tem célula que fica no G0 para o resto da vida. Por exemplo, os neurônios. Neurônio faz mitose? Não. O neurônio se divide, depois que formou tudinho, se divide? Não. Então os neurônios ficam tudo em quê? G0. Tá ok? Célula óssea fica em G0, mas quando você quebra, ela já entra em G1. E aí já começa o processo de regeneração do osso. Nesse G1, vocês entenderam o G0 que eu falei, né? Nesse G1, o que acontece em G1? Em G1 eu tenho intensa síntese proteica. Eu tenho uma intensa
síntese, intensa síntese proteica. Ou seja, pessoal, a célula vai produzir muita proteína. Olha o metabolismo elevado. Mas por quê? Ora, essa intérfase é a preparação para a divisão celular. Então eu tenho uma célula, por exemplo, na mitose, uma célula vai dar origem a duas células. Então eu preciso construir essa nova célula, não é isso? E quais são os tijolinhos que a gente usa para construir as coisas na célula? Proteína. Acontece que na nova célula, a nova célula vai precisar também de material genético. Então o material genético tem que ser duplicado. Então eu tenho a duplicação do DNA. Isso aqui no S, tá certo? Duplicação do DNA. E olha só, pessoal, e do centríolo. O centríolo também duplica aqui, tá? Duplicação do DNA e do centríolo. Vem cá. Cada molécula inteira de DNA constitui o quê? Um cromossomo inteiro. É ou não é verdade? Então, o que significa isso? Eu estou duplicando o DNA. Estou duplicando quem? O cromossomo. Concordo com isso? G2. Síntese proteica moderada. G2. Síntese proteica moderada. Síntese proteica moderada. A célula continua produzindo proteína, só que pouquinho, moderadamente. E nesse G2 nós temos o quê? O disparo do mecanismo, o início do mecanismo de divisão. O início do mecanismo de divisão, ou seja, começa-se o início do mecanismo de divisão. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Né? Deixa eu mostrar um gráfico desse negócio aqui para você. Olha só. Deixa eu mostrar um gráficozinho aqui, ó. Gráfico. Vamos ver aqui. O que eu vou pôr neste gráfico? Para ficar bem claro, tá? Na abscissa, ou seja, na linha X aqui, eu vou colocar o tempo. Na ordenada, eu vou colocar a quantidade de DNA. Vamos ver? A quantidade de DNA. Tá ok? Então, uma célula em intérfase, pessoal, ela tem o seu material genético. Tem ou não tem? Ela tem a sua quantidade o quê? X de DNA. Aí, de repente, o que acontece, pessoal? De X, ela passa para 2X. E aí? Aí, de repente, de uma hora para outra, ela volta a ter X. O que foi que aconteceu? Quando a célula está em intérfase, no primeiro momento da intérfase, deixa eu tirar esse apagador aqui que está atrapalhando. No primeiro momento da intérfase eu tenho o quê? Intensa síntese proteica. Então, né? Olha aqui, no primeiro momento da intérfase, eu tenho produção de proteína, mas só. Continuo tendo X de DNA. É ou não é verdade? Aí, de repente, o que acontece? O X de DNA não duplica? Então, não é na fase S que eu tenho a duplicação do DNA? Olha o DNA se duplicando aqui, tá vendo? E aí depois vem a fase G2. Você se lembra?
A fase G2 é aquela fase que você tem uma síntese proteica moderada. E você tem o quê? O dobro de DNA. Em G2 você tem o dobro de DNA em relação a X1. Tá vendo isso? Aí, de repente, de uma hora para outra, volta a ter X. Alguém pode me explicar o que foi que aconteceu? Como é que voltou? Como é que era 2x e, de repente, num determinado momento, voltou a ter x? O que foi que aconteceu, pessoal? O que foi que aconteceu? O que aconteceu nesse momento aqui que voltou, puxou para x novamente? O que aconteceu? Divisão celular. Divisão celular. Então, de G1 até aqui, eu tenho o que? Eu tenho a intérfase. É ou não é verdade? E esse pedacinho de tempo aqui, a divisão celular. Você está vendo que a divisão celular é rápida? Dentro do ciclo celular, o período que mais demora é a intérfase, é o período de preparação. A divisão em si, ela é muito rápida. Compreenderam isso? Vem comigo. Alguém estava pensando, deve estar pensando, pessoal, e as cromátides? Calma, eu chego aí, pessoal. Cromátide é cromossomo também, meu querido. Eu vou explicar isso. Mas cromátide também é cromossomo. É porque quando você tem a duplicação do DNA, você não tem a duplicação do cromossomo automaticamente. Então aquele cromossomo duplicado fica com duas perninhas, dois braços. Esses dois braços, né, é porque houve a duplicação. São chamados de cromátides irmãs. Por quê? Porque são cromossomos, cópia um do outro, duplicados. Por isso são chamados de cromátides irmãs. Quando eu separo elas, eu chamo ela de cromossomos irmãos. Então essas cromátides irmãs são cromossomos, também chamados de cromossomos irmãos. Então vem cá, isso aqui é intérfase, tudo bem? O período que a célula está se preparando para a divisão. E agora? Agora que a célula se preparou, meu irmão, agora que a célula se preparou, vamos para a divisão. Agora que a célula se preparou, vamos para a divisão. Né? Ou seja, vamos para a mitose. Divisão celular. Começando com quem? Com a mitose. Que é a mais facinho, né? Na mitose. Na mitose, pessoal, a característica importante da mitose, o que é? Nós temos uma duplicação do DNA. Nós temos uma duplicação do DNA. Não é isso? E a célula se divide uma vez. Uma duplicação para uma divisão. Uma divisão nuclear ou uma divisão celular. Então, duplica o DNA uma vez, se divide uma vez. Isso tem uma consequência? Tem. Isso tem uma consequência? Tem uma consequência imediata. Qual é a consequência? Qual é a consequência imediata, pessoal, disso? Consequência imediata é que uma célula originará duas células com o mesmo número de cromossomo. Duas células com o mesmo quê? Número de cromossomo. Uma célula originará duas células com o mesmo número de quê, pessoal? Cromossomo. Olha aqui, turma. Olha aqui. O que significa isso? Olha. O que significa isso? Eu tenho uma célula aqui, por exemplo, 2N. Não é isso? 2N. Se ela sofrer uma mitose, o que vai acontecer aqui? Você sabe me dizer?
Se essa célula 2N sofrer mitose, o que vai acontecer? Ela vai originar duas células iguais, ou seja, duas células com o mesmo número de cromossomos. Portanto, se essa célula é 2N, essas duas células também vão ser o quê? 2N. Entenderam isso ou não? Vamos ver aqui? Bora ver aqui? Olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Vou perguntar para vocês, tá? Vou perguntar para vocês. Deixa eu pegar aqui um giz de outra cor, para dar destaque. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Essa célula que eu desenhei para vocês aí, é uma célula N ou 2N? Olha para mim e analisa. Ela é uma célula 2N. Por quê? Porque tem pares de homólogos. Tá vendo que esse cromossomo aqui é homólogo desse? Portanto, essa célula, ela é 2N igual a quanto? 2N igual a 2. Tudo bem? Bom, na intérfase, o que acontece com o DNA? O DNA não é duplicado, mas quando eu duplico o DNA, eu também não duplico o cromossomo? Sim ou não? Eu também não duplico o cromossomo? Então, na intérfase, preste atenção. O que vai acontecer? Esses cromossomos vão ser duplicados. Vão ou não vão? Duplica esse cromossomo aqui. Como é que ele vai ficar? Vai ficar assim, ó. Esse aqui, ó. É esse cromossomo duplicado. Agora, pega esse outro cromossomo e duplica. Como é que vai ficar? É esse cromossomo aqui. Tá vendo? Então, a identidade... Toma cuidado, gente, que isso aqui pega você. A identidade da célula continua sendo o quê? 2N igual a 2. Tá vendo aqui, ó? Um cromossomo, dois cromossomos. Estão vendo isso? Só que esse cromossomo está duplicado. Tá ou não duplicado? Tá ou não? Então, na verdade, se aqui eu tenho 2 DNA, aqui eu vou ter o quê? 4 DNA. 1, 2, 3, 4. 4 DNA. É ou não é verdade? Porque cada cromossomo está duplicado. Aí o que acontece? Com a divisão celular, isso aqui é 2N igual a quanto? 2, não é isso? Com a divisão celular, vai um cromossomo duplicado para cada célula. Não é isso? Um cromossomo duplicado para cada célula. E aí? E aí, separando essas perninhas aqui um do outro, como é que vai ficar? Aqui, pessoal. Como é que vai ficar? Não vai ficar igualzinho essa célula aqui? 2N igual a 2. 2N igual a 2. Tudo bem? Quantos cromossomos tem aqui? Um cromossomo, dois cromossomos. Aqui 2N igual a 2. Quantos cromossomos tem aqui? Um cromossomo, dois cromossomos. Só que aqui está o quê? Duplicado. Então, em termos de quantidade de DNA, aqui tem 4 DNA, né? Aqui tem o quê? Aqui tem 2 DNA, 4 DNA, 2 DNA. Então, você tem que ver que você está falando na prova, tem que ver que você está se referindo à identidade da célula ou à quantidade de cromossomo ou quantidade de DNA que está na célula. Aí é o exercício, você tem que ler e interpretar o exercício. Tá bom? Bom, isso aqui é a consequência. Agora, qual é a importância? Qual a importância da mitose, pessoal? A mitose tem uma importância? Tem. Bora ver a importância da mitose? Importância da mitose. Vamos ver? Importância da mitose.
Importância da mitose. Olha só. Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada. De cara, a grande importância da mitose é o quê? Crescimento dos organismos pluricelulares. Por exemplo, eu tenho 1,90 m. Você que tem 1,50 m. Por que eu sou maior do que você que tem 1,50 m? Porque o meu corpinho sofreu maior quantidade de mitose. As células do meu corpo, elas são maiores do que a sua que tem 1,50 m? Resposta, não. A nossa célula tem o mesmo tamanho. Chama-se, e quem falou isso foi Driesch. Organismo de mesma espécie, numa mesma fase de desenvolvimento, possui células de mesma espécie, possui células de mesmo tamanho. A diferença nas proporções entre esses organismos se deve ao número de células. Eu já tive 1,50 m. A diferença é que o meu corpo continuou sofrendo mitose e o seu parou. Entenderam isso? Olha aqui, ó. Então, importância da mitose. Crescimento. Crescimento dos organismos. Crescimento dos organismos pluricelulares. Crescimento dos organismos pluricelulares. Tudo bem, pessoal? Importância da mitose. Outra importância da mitose, qual é? Outra importância, cicatrização, regeneração. Regeneração. Já viu lagartixa quando perde o rabo? Perde o rabo e fica o toco lá. É ela que arranca o próprio rabo, sabia? Chama-se autotomia. Para quê? O rabo fica pulando, aquilo chama a atenção do predador, aí o predador vai atrás do rabo enquanto ela se manda e depois nasce um outro rabo. Regenera. Tá? Cicatrização. Cicatrização. O tecido está cortado. Aí não aparece um tecido cicatricial fechando ali. Aquilo surge de onde? Por mitose. Cicatrização, tá certo? E também, pessoal, a mitose também pode ser usada na reprodução. Na reprodução de alguns organismos. Na reprodução de alguns organismos unicelulares. Unicelulares. Como, por exemplo, as algas. Algas unicelulares se reproduzem por mitose. Tudo bem? E agora, quais são as fases da mitose? Fases da mitose. Vamos ver. As fases da mitose. Bora ver? Vamos estudar as fases da mitose? Bora ver. Fases da mitose. Ok, vamos lá. Bora ver essas fases da mitose. Rapidão. Sem perder tempo. Fases da mitose. Bom, eu não falei, mas eu vou falar ainda, tá bom? Tá vendo esse cromossomo duplicado aqui? Tá vendo ou não? Cada perninha dela aqui, ó, são chamadas de cromátides irmãs. Enquanto eles estão juntinhos, são chamados de cromátides irmãs. Quando ela se separa, nós chamamos de cromossomos irmãos. Então, cromátides irmãs e cromossomos irmãos, basicamente é a mesma coisa. Porque alguém tinha me perguntado esse negócio de cromátides, né? Mas eu vou falar aqui no decorrer da divisão. Tá? Bom. Vamos dar uma olhadinha na nossa mitose. Vamos ver. Mitose. Bora ver, né?
Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal. Vamos lá? Qual é o período que a célula não está se dividindo, pessoal? Nós já falamos para vocês qual é? Intérfase. Então, intérfase não faz parte da divisão. Professor, se não faz parte, para que você colocou aqui? Para você comparar. A divisão celular começa aqui, ó, depois da intérfase. E essa primeira fase nós chamamos de prófase. Prófase. Depois da prófase, vamos para onde? Metáfase. Depois, nós vamos para onde? Anáfase. E finalmente, nós vamos para onde? Telófase. Então, bora ver. Vamos lá? Período que a célula não está se dividindo. Como a célula não está se dividindo, o que acontece, pessoal? Tá tudo lá, né? Olha lá, ó. A carioteca tá lá. Tá certo? O nucleolo tá lá. Cromatina tá lá, não é isso? Tem os centríolos. Olha lá, ó. Centríolo, né? Tá tudo lá. Intérfase. O que acontece nessa intérfase? Na intérfase nós temos o quê? Ó, lembra? G1, S, G2. Isso aqui não é divisão. É a preparação para a divisão. Aí entra aqui, ó, pá! Entra na prófase. Aí começa a divisão? Começa a divisão. E o que acontece nessa prófase? De cara, a carioteca desaparece, ela desintegra. Então, na prófase, eu tenho a desintegração ou desaparecimento da carioteca, tá vendo? Eu coloquei em tela para você comparar, porque fica fácil estudar. Desintegração da carioteca, e sabe quem desintegra junto com ela? O nucleolo. O nucleolo também. Tá vendo? Desintegração da carioteca e do nucleolo. E o que mais que acontece, pessoal? Você não tem a cromatina? Na divisão celular, o que acontece com a cromatina? Ela vai sofrendo uma espiralização para originar os cromossomos. Lembra disso? O que mais? Os centríolos já não foram duplicados aqui na intérfase? Então, na prófase, esses centríolos duplicados, eles são empurrados para os polos da célula, através das fibras do áster. Eles são empurrados para os polos da célula, os centríolos duplicados, eles migram para os polos, e aí, pessoal, começa a formar o quê? Ó? Aquilo que nós chamamos de fibras dos fusos acromáticos, ou fusos mitóticos. Então, vamos repassar. O que acontece aqui na prófase? Terminou a intérfase. O que acontece aqui na prófase? Vamos lá? Na prófase, o que acontece? Desaparecimento da carioteca, e do nucleolo. Então a carioteca desaparece e o nucleolo também desaparece. O que mais, pessoal? Olhando lá, só no desenho te ajuda, né? O que mais? Espiralização da cromatina. Espiralização da espiralização da cromatina, não é isso, pessoal? Ficando visível, acrescenta aí no seu caderno, ficando visível ao microscópio óptico. Que mais? Centríolos, aqui são centríolos, duplicados migram para os polos.
Centríolos, aonde? Duplicados, aonde? Nos polos. Nos polos. Centríolos duplicados nos polos. O que mais? Formação desses fusos. Qual é o nome desses fusos? Acromáticos, ou fusos mitóticos. Então, o que mais? Né? Isso aqui são os fusos. São os fusos acromáticos ou fusos mitóticos. Os fusos mitóticos, né? Formação dos fusos acromáticos mitóticos. Formação de quem? Dos fusos. Fusos mitóticos, fusos acromáticos. Tudo bem? Isso é o quê, pessoal? Isso é a prófase. Prófase. Tudo bem? E aí, continua. Depois da prófase, qual é a próxima fase? Metáfase. Se isso aqui fosse o planeta Terra, essa linha que divide aqui ao meio, como é que nós chamamos? Equador. Não é isso? Pois bem, a grande característica da metáfase, sabe qual é, pessoal? Qual é a grande característica da metáfase? A grande característica da metáfase é que os cromossomos se encontram no equador da célula. Está aqui o centríolo. Os cromossomos se encontram onde? No equador da célula, está preso pelos dois lados, está vendo aqui? Os cromossomos estão no equador da célula e preso pelos dois lados, pelos esses fusos acromáticos, está vendo? Cromossomos aonde? No equador da célula. Então, aqui na metáfase, o que nós temos? Cromossomos, cromossomos no equador. O cromossomo está no equador da célula, tá certo? Esta é a fase mais espiralizada do cromossomo, pessoal. Tá? Essa é a fase mais espiralizada. Essa é a fase mais... Deixa eu arrumar aqui. Para caber todo aqui, né? Cromossomo no equador da célula. Essa é a fase mais o quê? Deixa eu apagar. É a fase mais É a fase mais espiralizada, gente, do cromossomo. É a fase mais espiralizada do cromossomo. Portanto, é a fase mais visível. Portanto, é a fase mais visível. É a fase mais visível do cromossomo. Tá bom? Vai dando uma olhada aí, pessoal, para você entender. Deixa eu separar aqui para não ter perigo de virar bagunça. A parte mais visível do cromossomo, pessoal, é aqui, ó, na metáfase. Tá bom? Portanto, se eu quiser estudar o cromossomo, qual é a melhor fase para me estudar o cromossomo? Na metáfase, que é mais visível. E agora? Agora nós vamos para a anáfase. Imagina aqui, ó, tá vendo esses fusos? Bom, primeira coisa. Essas perninhas aqui, como é que eu chamo essas perninhas? Isso aqui são as cromátides irmãs, tá? Essas perninhas são as cromátides irmãs. Tá certo? São aquelas cromátides que pertencem ao mesmo cromossomo, ou seja, cromossomo duplicado. São as cromátides irmãs. E agora imagine
que esses fusos mitóticos agora vão sofrer um encurtamento. Presta atenção. Eu tenho o cromossomo ali no equador da célula, preso pelos dois lados. Tem ou não tem? Quando esses fusos começarem a sofrer encurtamento, o que ele faz? Ele puxa as cromátides para os polos, tá vendo? As cromátides irmãs são arrastadas para os polos. Essa é a característica da anáfase. Olha só. Essa é a característica da anáfase. Olha aqui, pessoal. Ó. Pega isso aqui, hein? Dá uma olhada aqui. Né? O que acontece, pessoal? Agora você se lembra que essas cromátides estão presas pelo centrômero. Não é isso? Então, o que vai acontecer aqui na anáfase? Aqui na anáfase, eu vou ter a divisão do centrômero. O centrômero se divide. E o que mais que vai acontecer? As cromátides irmãs migram para os polos. As cromátides irmãs, elas são o quê? Elas são arrastadas As cromátides irmãs são arrastadas para os polos. Então, elas são puxadas, elas são arrastadas para os polos, devido ao encurtamento dos fusos. Estão entendendo isso, sim ou não? Quando as cromátides irmãs chegaram aos polos, aí terminou a anáfase. Vem cá, vem cá, vem cá. Cromátides irmãs são aquelas são aqueles cromossomos que pertencem ao cromossomo duplicado, não é isso? Quando elas se separam, essas cromátides irmãs também podem ser chamadas de quê, pessoal? Cromossomos irmãos. São chamados de cromossomos o quê? Cromossomos irmãos. Tá? Então, cromátides irmãos ou cromossomos irmãos é a mesma coisa, tudo bem? Isso aqui é o que acontece aonde, pessoal? Na anáfase. E agora, pessoal, nós vamos para onde? Agora nós vamos para a telófase. O que acontece na telófase? Aqui a telófase vai acontecer o quê? O oposto do que aconteceu na prófase. O que aconteceu na prófase vai acontecer o oposto, ao contrário, aqui na telófase. Entenderam ou não? Olha só. Se não entendeu, entenda agora. Bora ver. Olha aqui. Bora ver. Por exemplo, aqui na prófase, eu tive o desaparecimento da carioteca e do nucleolo. Foi ou não foi? O que vai acontecer na telófase? Reaparecimento da carioteca e o reaparecimento do nucleolo. Aqui na prófase, eu tive o quê? A espiralização da cromatina. O que vai acontecer na telófase? A desespiralização da cromatina. Aqui na prófase, eu tive a formação do quê? Dos fusos acromáticos. O que vai acontecer na telófase? Desaparecimento dos fusos acromáticos. Tá vendo? Tudo oposto. E, finalmente, o que vai acontecer agora para poder concluir a coisa? O que vai acontecer? Houve a divisão do núcleo, é ou não é? Eu chamo de cariocinese. Cariocinese. Divisão do núcleo, seguida a divisão do citoplasma. Como é que eu chamo isso? Citocinese. Citocinese. Então, bora ver? Cariocinese.
Divisão do núcleo. Citocinese. Divisão do citoplasma. Professor, pois não. Tira o rabo da frente. Desculpe, estou tirando. Olha só. Então, como é que é a divisão do núcleo? Cariocinese. Como é que é a divisão do citoplasma? Citocinese. Está vendo aqui? Isso aqui é a citocinese. Citocinese. Então vamos repassar, pessoal, porque isso aqui é a base de toda a divisão. Vamos lá então? Intérfise, a célula se preparou e começa a divisão. Prófise, o que acontece? Desaparecimento da carioteca e do nucleolo. O que mais? Espiralização da cromatina ficando visível ao microscópio óptico. O que mais? Centríolos duplicados migram para os polos. O que mais? Formação dos fusos acromáticos. Próxima fase, metáfase. Cromossomo no equador da célula. O que mais? É a fase mais espiralizada, mais o que? Condensada. Portanto, essa é a fase mais visível. Então, se eu quero estudar o cromossomo, metáfase é a melhor fase. É ou não é verdade? Na metáfase, os cromossomos estão duplicados, tá vendo? Sim ou não? Cada cromossomo não tem duas perninhas. Como é que eu chamo essas perninhas? Cromátides irmãs. Aí, na anáfase, o que acontece na anáfase? Divisão do centrômero e as perninhas são separadas, não é isso? Qual é o nome das perninhas? Cromátides. Aí as cromátides irmãs são puxadas para os polos. Quem é que está puxando as cromátides irmãs para os polos? O encurtamento dos fusos. E aí nós chegamos na telófase. O que é a telófase? É o oposto da prófase. Aqui na telófase nós vamos ter o quê? Reaparecimento da carioteca e do nucleolo. Desespiralização da cromatina. Desaparecimento dos fusos acromáticos. É isso? Divisão do núcleo. Cariocinese. Divisão do citoplasma. Citocinese. Ok? Bom, dito isso, pessoal, vamos ver algumas coisas importantes para completar essa mitose nossa aqui, tá bom? Algumas coisas importantes. Né? Algumas considerações finais sobre mitose. Considerações finais. Bora ver? Algumas considerações finais. Veja bem, pessoal. Você tem mitose animal. E você tem mitose vegetal. É importante a gente falar isso aqui. Ok? Bom, vamos lá. Vamos lá. A mitose, por exemplo, tem célula, pessoal, tem célula que tem centríolo. Não é isso? Tem célula que tem centríolo. Centríolo. Você se lembra o que é o centríolo, pessoal? Aquela organela fibrilar, não é isso? Tem célula que tem centríolo. E tem célula que não tem centríolo. A célula animal típica, ela tem centríolo? Você sabe que tem. Por isso que a gente fala que a mitose animal, ela é cêntrica. Por que ela é cêntrica? Porque ela tem o quê? Centríolo. Célula vegetal típica tem centríolo? Não. Célula vegetal, somente vegetais inferiores têm centríolo. Não é verdade? Célula vegetal típica não tem centríolo. Por isso que ela é o quê? Acêntrica. Acêntrica, tá? São informações importantes. Outra coisa, tá? Outra coisa, os centríolos, pessoal, existem umas fibrazinhas junto ao centríolo, tá vendo essas fibras? Junto ao centríolo.
que é chamado fibra do áster. É proteico isso, tá? É chamado de quê? Áster, essa fibra. Se célula animal típica tem centríolo, então vai ter o quê? Vai ter áster. Por isso que a mitose animal que tem áster é chamada de quê? Uma mitose astral. Astral. Como célula vegetal típica não tem centríolo também, não vai ter áster. Por isso que a mitose vegetal, nós chamamos ela de anastral. Nós chamamos de quê? Anastral. Tá ok? Citocinese. Olha aqui. Citocinese. Citocinese. Como é que é a citocinese, pessoal, na célula animal? Aquilo ali é uma célula animal. O que é a citocinese? Divisão do citoplasma. Como é que é a citocinese na célula animal? Olha lá. Olha aqui, né? Olha aqui. Não é de fora para dentro? Não é de fora para dentro? Não é da periferia aqui para o centro, se estrangulando, sim ou não? Aqui, ó. Ela não é dessa forma? Não é assim? Então a citocinese na célula animal, né, ela é centrípeta. Ela é centrípeta. Na célula vegetal, pessoal, ela é do centro para fora. Você se lembra que o complexo de Golgi origina a parede celular, a lamela média, lembra? Lá do centro para fora. Então, nós falamos que ela é o quê? Centrífuga. Centrífuga. Tudo bem? Então, gente... Deixa eu separar esse quadro. Isso aqui é um quadro que separa o quê? Diferencia mitose animal de mitose o quê? Vegetal. Tudo bem? Vamos concluir isso aqui agora. Deixa eu fazer uma conclusão. Eu vou ter que apagar aqui, tá, galera? Só para concluir o negócio. Algumas coisas importantes. Para poder fechar. Para fechar, algumas coisas importantes. Tá? Algumas coisas que podem cair numa prova. Por exemplo, eles podem abordar uma coisa, um assunto chamado colchicina. Colchicina. Colchicina, isso é um alcaloide, tá? O que é um alcaloide? Algo que é básico. Colchicina é um alcaloide. É um alcaloide que paralisa a divisão celular, em metáfase. Em o quê? Metáfase. Paralisa a divisão celular em metáfase. Por que ela paralisa a divisão celular em metáfase? Porque ela inibe a formação dos fusos. Ela inibe a formação dos fusos acromáticos. Vem cá. Então, quando eu quero paralisar a divisão, eu quero que a divisão celular seja parada, travada. Eu uso quem? A colchicina. E ela para a divisão onde?
em metáfase. Por quê? Porque ela inibe a formação dos fusos. Inibe a formação dos fusos. A pergunta é, e daí? Olha, e daí? Como assim, e daí? O cromossomo não está no equador da célula, presa para os dois lados pelos fusos acromáticos? Sim ou não? Depois de metáfase não vem a anáfase. E na anáfase, os fusos acromáticos não puxam as cromátides irmãs para os polos? Sim ou não? Se não tiver fuso, quem é que vai puxar as cromátides para os polos? Ninguém. Então ela fica lá na metáfase, lá no equador da célula. Entenderam? Deixa eu ver se você entendeu mesmo. Eu quero estudar o cromossomo. A melhor fase para estudar o cromossomo é a metáfase, porque é ali que está mais visível. Não é isso? Em qual momento eu devo usar a minha colchicina? Em qual momento, no ciclo celular, em qual momento eu devo jogar a colchicina para poder estudar os cromossomos? Resposta, fala de cabeça aí. Falou? Se você falou metáfase, errou. Por que errou? Como é que a colchicina inibe a divisão celular? Não é inibindo a formação dos fusos? Os fusos são formados lá na prófase. Se você jogar colchicina na metáfase, não para não. Por quê? Porque os fusos já foram formados. Você tem que jogar a colchicina antes de formar o fuso. Por quê? Eu não preciso de fusos acromáticos na prófase. A prófase vai acontecer. Eu não preciso de fusos acromáticos para a metáfase. A metáfase vai acontecer. Aonde que eu vou precisar dos fusos? Na anáfase, porque é ela que puxa as cromátides para os polos. Entenderam? Então eu tenho que jogar lá no começo do ciclo celular, lá no começo da prófase ou na intérfase. Entenderam ou não? Entenderam isso? Porque não é na prófase que o fuso é formado, eu tenho que jogar antes de formar o fuso, porque aí ela vai inibir a formação do fuso. Entendeu? E por último, cariótipo. Cariótipo. O que é o cariótipo? É o estudo do cromossomo. Então, se você vai fazer o estudo do cromossomo, você vai fazer o estudo do cariótipo. Qual é a melhor fase para se estudar o cariótipo? Qual é a melhor fase para se estudar o cariótipo? A melhor fase é a metáfase. Por quê? Porque é a fase onde o cromossomo está mais visível. Por que que na metáfase o cromossomo está mais visível? Porque é a fase onde o cromossomo está mais espiralizado. Entenderam isso? É a fase onde o cromossomo está mais o quê? Espiralizado. Portanto, mais visível. Qual é o nome da substância que eu uso para a divisão celular ser paralisada na metáfase? Colchicina. E o que ela faz? Inibe a formação dos fusos acromáticos, tá bom? Próxima aula. Título para a próxima aula, para a gente não se perder. Qual é? Próxima aula. Meiose. Próxima aula, pessoal, nós vamos entrar em meiose. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alguma pergunta para mim? O povo bonito. Na telófase, a cromatina desenrola? Sim, eu não falei isso não? Né? É o oposto da prófase. A prófase eu tenho o quê? A espiralização da cromatina. Na telófase, desespiralização da cromatina, tá bom? A telófase é o oposto da prófase. O que aconteceu na prófase acontece ao contrário. Na prófase, espiralização. Telófase, desespiralização. Na prófase, desaparecimento da carioteca e do nucleolo. Na telófase, reaparecimento da carioteca e do nucleolo. Na prófase, formação dos fusos acromáticos mitóticos. Telófase, desaparecimento dos fusos acromáticos. Tá ok? O que mais? Vamos ver. Cadê? Alô, produção, pede para ele olhar o chat, porque o pessoal está com várias dúvidas. Quais são as proteínas produzidas na fase G1, na fase... Cara, você tem milhares de proteínas. Você tem proteínas estruturais, proteínas enzimáticas. São várias proteínas, não é uma, duas. São vários tipos de proteína. Mas principalmente as proteínas estruturais. Né? Você tem proteínas estruturais que vão formar estruturas. Você tem proteínas que vão dar origem a enzimas, que vão catalisar reações.
tá bom? Principalmente as proteínas estruturais. E como é que é? Cromossomos e cromatina da relação a Carexpli? Não sei o que você está querendo dizer, eu não entendi. Isso aqui eu não entendi. Depois você me faz novamente na próxima aula que eu não entendi. Cromossomo e cromatina da relação... Não entendi. Caiu esse gráfico na prova do UNB em 2016 e 2018. Não me lembro. Né? Pode falar do G0 novamente? Sim, G0 não tem síntese proteica, não tem nada. A célula não está totalmente parada. Por exemplo, o neurônio nosso vive em G0. E é um G0 eterno. Já a célula óssea vive em G0, mas quando você quebra o osso, ela sai do G0 e vai para o G1, G2, tá entendendo? Aí começa novamente. Agora, tem célula que para G0, por exemplo, a célula da epiderme, da nossa pele, quase não tem G0, né? Termina ali divisão celular, já entra em G1, termina a divisão celular, já entra em G1 novamente, porque a nossa célula da pele, da epiderme, é o tempo todo renovada. Tá? Eu não entendi a relação cromatina e cromossomo. Meu amor, cromatina e cromossomo é a mesma coisa, só que em estado diferente. Cromossomo é a cromatina, só que espiralizada. Ok? Cromatina e cromossomo é a mesma coisa em estados diferentes. Um é espiralizado, cromossomo. O outro é desespiralizado, cromatina. Deve ser cariótipo ou genoma? Eu não entendi a pergunta. Cariótipo é o estudo do cromossomo. O genoma é o seu patrimônio genético. Tá ok? É lógico que quando você está estudando o cariótipo, está estudando o cromossomo, você está estudando o genoma do indivíduo, né? Mas quando você fala em genoma, você está se referindo apenas ao patrimônio genético do indivíduo. Quando você fala em cariótipo, você está falando do estudo do cromossomo. Entendeu? Agora, o cromossomo faz parte do genoma, né? É constituído do genoma. Então, a síndrome triplo X pode-se dizer que seria o efeito de ter um cromossomo X a mais sem estar espiralizado? Eu não entendi. Então, a síndrome do triplo X pode-se dizer que seria o efeito de ter um cromossomo X a mais sem estar espiralizado? Não. Na síndrome do triplo X, eu não entendi exatamente o que você está querendo perguntar. Os 2X vai ser espiralizado, vai continuar só um X. Por isso que a mulher super fêmea, ela tem 2 corpúsculos de Barr, 2 cromatinas sexual. Tá ok? Professor, se um desses cromossomos X fosse ativo, que malefício ou benefício traria para uma mulher? Professor, se um desses cromossomos X fosse ativo, não entendi. Um cromossomo X da mulher é ativo, o outro é desativado, que é a cromatina sexual. Esses cromossomos sexuais teriam alguma relação com a progesterona e estrógeno, dando assim características diferentes? Indiretamente sim. Por exemplo, você pega o cromossomo Y para ele, só ele que tem o gene chamado SRY, que é o gene que determina a formação do testículo. E esse testículo, por sua vez, é onde vai produzir a testosterona. Professor, não esquecer de dar um tempinho para o print. Meninos super inteligentes, sim. A gente vai ver a síndrome de Turner, de Down, sim, dentro da genética. Galera, já é papapá. Bom, é isso aí. Turma, eu espero que vocês tenham gostado da aula, mais ainda que vocês tenham entendido. E semana que vem a gente volta, tá bom? Tá faltando aquele assunto do metabolismo energético. Lembra de respiração, fotossíntese? Vou mandar uma apostilinha para vocês quando a gente for trabalhar esse assunto. Nós vamos trabalhar numa apostilinha para poder, porque como é um assunto muito grande, para me dar bem rapidinho, tá bom? Semana que vem, era para mim ter terminado hoje, se a gente não tivesse perdido aquela aula. Lembra que o nosso computador aqui pifou e a gente perdeu uma aula? Se eu não tivesse perdido aquela aula, nós tínhamos terminado divisão celular hoje. Mas não tem problema. Semana que vem, se o Pai permitir, nós estaremos aqui novamente, tá bom? Um beijo. A outra coisa, procura ver a live que a gente fez, na live que a gente fez para poder arrecadar dinheiro para tratamento de crianças com câncer, eu fiz uma homenagem ao professor César, o nosso querido professor César. Dá uma olhada na live, vocês que gostam de boa música, é nosso. Um abraço,
Fica com Deus.